E aí, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isadora e sou integrante do PET Matemática da UFSM. Antes de falarmos sobre o conteúdo, preciso dizer que esse é um projeto que está sendo desenvolvido em conjunto com o PET Física da UFSM. E como é a nossa primeira experiência nesse formato à distância, seria muito importante que ao final desse vídeo você respondesse a um formulário, que o link está na descrição desse vídeo. Ah, e na descrição também você vai encontrar um link de uma apostila que foi produzida por nós e nela tem tudo e mais um pouco do que será comentado aqui e nos demais vídeos que tem no canal. Então agora chega de conversa e vamos ao que interessa. Bom, então para esse vídeo nós vamos começar a discutir sobre o tópico de frações e ainda sobre como comparar frações. De início a gente precisa caracterizar, definir frações. Então, as frações são a representação de uma parte do todo. Depois eu vou exemplificar para que fique mais claro. Ainda, a gente precisa perceber que as frações elas trazem consigo algumas características e classificações. Bom, a primeira delas é que a gente tem que saber que as frações, na verdade, é uma razão que nada mais é que uma divisão de um número pelo outro. Bom, a gente dá nomes a esses números, Então, eles são chamados de numerador e denominador. E ainda a gente pode classificar as frações como própria ou imprópria. Observe. Bom, a gente tem uma pizza, um círculo, seja o que for. E a gente quer dividir determinado todo, em partes iguais. Então, a fração é isso, ela vai... a gente vai conseguir representar, seja na forma geométrica, seja na forma aritmética, por números, uma parte do todo. Um exemplo disso, por exemplo, a gente tem um todo aqui que foi dividido em duas partes. Então, o nosso todo é 2, em quantas partes foram divididas determinada objeto, determinada coisa que a gente esteja vinculando a isso, e quantas partes disso foi aproveitada. Então, para isso, o nosso 2 ele sempre vai embaixo da nossa razão, da nossa divisão, e a parte aproveitada sempre em cima. Então, 1/2. Então, metade do nosso todo está representado da forma geométrica e da forma aritmética. Aqui a gente dividiu o todo em 8 partes, Então, o nosso 8 ele vai abaixo, embaixo da nossa barra de divisão. E as partes aproveitadas, que foram as partes que eu pintei em vermelho, é 2 que vai acima da nossa barra de divisão. E aí, como eu mencionei anteriormente, a nossa parte de cima é o numerador, é o que representa o que foi aproveitado do nosso todo. E o nosso todo, é o denominador que vai abaixo. Então, nada mais é que uma divisão do numerador pelo denominador. E ainda, como eu também mencionei, a gente classifica as frações como próprias e impróprias. O que isso significa? Bom, a própria significa que o meu numerador, ou seja, a minha parte, ela é menor, que o meu todo, que o meu denominador. Então, o meu numerador é menor que o meu denominador. E a imprópria é o contrário, é quando a minha parte, ela é maior que o meu denominador. Então, o numerador é maior que o denominador, certo? Então, essas são algumas classificações e nomenclaturas que a gente tem para frações. Estabelecido, então, as características, definições e classificações de frações, agora a gente vai, então, comparar frações. Então, para comparar frações, a gente precisa analisar e considerar o conceito de parte de um todo, que foi o que a gente já viu como que se representa a parte de um todo. Então, a gente vai ter 3 casos. O primeiro deles é quando os numeradores são iguais.
depois os denominadores são iguais, e quando ambos são diferentes, numeradores e denominadores. Então, a gente vai ser dada duas frações, né? E aí, a gente vai ter que analisar esses três casos e, então, abordar da seguinte maneira. Se os meus numeradores forem iguais, a maior fração é aquela cujo o denominador é menor. Quando os denominadores são iguais, então a minha maior fração vai ser aquela cujo o numerador é maior. E quando o numerador e denominador são diferentes, aí a gente precisa utilizar um método que vai ser a forma equivalente de representar as frações, né, para que a gente possa comparar qual é maior ou menor ou igual. Então, eu vou explicar para vocês aqui, ó. Nós temos duas frações, certo? 2/5 e 2/7. Quem que é a nossa maior e quem é a nossa menor fração? Bom, mas os nossos numeradores são iguais. Significa que a maior fração vai ser aquela que o meu denominador é menor. Então, 2/5 é maior que 2/7, certo? Agora aqui, 11/5 e 9/5. Bom, os meus denominadores agora são iguais. Então, a minha maior fração vai ser aquela em que o meu numerador é maior. Então, 11/5 é maior que 9/5. E agora aqui, bom, numerador é diferente e denominador também é diferente. Então, agora a gente vai ver como que vai abordar esse tipo de caso para que a gente possa, de fato, comparar e estabelecer quem é maior ou menor, certo? Para que a gente possa comparar frações com numeradores e denominadores diferentes, a gente precisa utilizar de algum método para que a gente consiga transformar e que fique visível comparar, né? Bom, então o primeiro método que a gente vai ver é sobre frações equivalentes. Como que isso funciona? Bom, as frações equivalentes são aquelas que representam a mesma quantidade ou a mesma parte do todo. Para isso, precisamos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Um exemplo. Eu vou ter 5/3 e 4/7. Bom, mas o que isso significa? Quem é que é maior? Eu não consigo ver, né? Porque eu não tenho o meu numerador igual e eu não tenho nem o meu denominador igual. Todos são diferentes. Bom, então a gente precisa transformar essas frações em frações equivalentes que a gente consiga deixar ou com o numerador igual ou com o denominador igual. Nesse caso, eu deixei o meu denominador igual. Então, o que eu fiz? Nas 5/3, eu multipliquei por 7. Por quê? Porque 7 vezes 5 é 35 e 7 vezes 3 é 21. Bom, mas eu quero que o meu denominador seja igual, como eu mencionei. Então, nessa fração aqui, 4/7, eu preciso multiplicar por 3. Porque 3 vezes 7 é 21. E aí, eu consigo deixar com o meu denominador igual. E como eu multipliquei por 3 o meu denominador, eu preciso multiplicar o meu numerador por 3 também. No caso, 4 vezes 3, né? 12. Bom, os meus denominadores são iguais. Perfeito. Agora, eu já sei que quando os meus denominadores são iguais, isso significa que a minha fração maior é quando o meu numerador é maior. Então, 35/21 é maior que 12/21. Por consequência da equivalência, 5/3 vai ser maior que 4/7, certo? Tá, agora, pelo método da regra prática, o que a gente precisa fazer? A gente tem duas frações, certo? E a gente quer saber qual das frações é maior. Bom,
2/5 e 3/4. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o denominador da primeira fração e vou multiplicar pelo numerador da segunda fração. 5 vezes 3, 15. E depois eu vou pegar o meu numerador da primeira fração e multiplicar pelo denominador da segunda fração. 2 vezes 4, 8. O meu 8, ele vai ser equivalente à minha primeira fração. E o meu 15 vai ser equivalente à segunda fração. Como o meu 8 ele é menor que o meu 15, significa que o meu 3/4 ele vai ser maior que 2/5. Então, 2/5 é menor que 3/4. Tudo que é bom dura pouco, né, galera? Chegamos ao final desse vídeo, eu espero ter ajudado vocês. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!